O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de agosto de 2024, são 9 horas da manhã. Começa o mês do desgosto para aqueles que são o foco principal do inquérito 4921, que envolve os autores intelectuais da intentona golpista daquele 8 de janeiro. Finalmente agosto chegou e com ele o mês do desgosto para Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, aqui você vê a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que criou a Operação Tempus Veritatis em 8 de janeiro. A partir dali, aqui está elencada toda a razão do confisco do passaporte de Bolsonaro. Aqui está elencada a razão das prisões de várias pessoas e é um desdobramento dos inquéritos abertos poucos dias após o 8 de janeiro. Na verdade, no dia 23 de janeiro foram abertos os inquéritos 4920, 4921 e 4922 para 7 crimes do 8 de janeiro. 4920 ele focava nos financiadores da tentativa de golpe. O 4921 focava nos mentores intelectuais e é o inquérito onde está inserido Bolsonaro, e o 4922 ele foca, eu usei o tempo passado, mas na verdade os inquéritos estão ativos, e o 4922 foca naqueles que não foram presos durante os ataques às sedes dos três poderes. A íntegra da decisão de Moraes que autorizou a operação da PF, como você já viu, em 8 de fevereiro deste ano, é na verdade o roteiro do que vai acontecer neste mês. O mês de agosto ele é considerado o mês que vai dar o start no processo penal contra Jair Bolsonaro. Então eu estou aqui hoje para dizer para você o seguinte: chegou finalmente a hora de Jair Bolsonaro começar a responder pelos seus crimes, e não só ele. Além dele, há vários generais aí, há vários militares que vão ter que dar contas à sociedade das suas ações. Veja que o STF já até desenhou o que vai acontecer nas próximas semanas deste mês. Então eu digo para você, o mais provável é que essa semana já comece algum tipo de ação para concluir os inquéritos que vão, na verdade, ser enviados ao Procurador-Geral da República nos próximos dias. Ele já tem 2 inquéritos, o inquérito da falsificação dos cartões de vacina, o inquérito das joias, falta ainda o inquérito da BIM paralela, falta o inquérito da tentativa de golpe, que é o 4921, falta a denúncia da Polícia Federal contra a tentativa de barrar os eleitores de Lula, não é? E com tudo isso, com todos esses inquéritos que faltam, na verdade são 3 inquéritos que faltam, e o das milícias digitais seria o 4º inquérito
que vai compor, muito provavelmente deve ser concluído junto com os outros, e o Procurador-Geral da República agora tem uma bomba na sua mão. Não podemos deixar de lembrar, minha amiga, meu amigo, que o Procurador-Geral da República recebeu na sexta-feira o inquérito das joias, a denúncia, o indiciamento de Bolsonaro no inquérito das joias. O Alexandre de Moraes remeteu o caso todo para o Gonê na sexta-feira passada. E ainda está sendo concluído esse caso aí do Ramagem, das gravações da BIM paralela, e o Ramagem já foi ouvido, agora a Polícia Federal só tem que colocar no papel tudo o que encontrou. O STF iniciou o julgamento da primeira ação penal em setembro de 2023 e praticamente nesse período de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado, mas em 10 meses, não é? Em 10 meses julgou todos os que foram presos durante os ataques, praticamente todos. Na última sexta-feira foi penalizada, começou a ser penalizada a dona Fátima de Tubarão, que é uma pessoa que se notabilizou no noticiário porque ela chamou atenção, além da idade dela, por ela dizer que defecou no Supremo Tribunal Federal. Na verdade foi a única, mas por ser uma senhora idosa, depois descobriu-se que ela também traficava drogas, tem muita coisa contra ela, ela pegou uma pena, deve pegar uma pena muito dura. E a Polícia Federal prepara agora, em agosto, o indiciamento do Bolsonaro e dos generais. O que for concluído, o que deve ser concluído agora nos próximos dias, é o inquérito da tentativa de golpe. Isso já foi dito pelo chefe da PF, o André Rodrigues, em entrevista à CNN na semana passada. Então aí está previsto, não se sabe se para a primeira, segunda semana de agosto, mas tem 4 inquéritos contra o Bolsonaro que a Polícia Federal vai concluir neste mês. A Polícia Federal indiciou o Bolsonaro e o Mauro Cid, já no caso do inquérito das joias, como todos sabemos, e a Polícia Federal e a PGR planejam concluir o pacote de Bolsonaro antes do início da campanha, se for possível. Porém, o Gonê não descarta fazer a denúncia contra Bolsonaro no início da campanha eleitoral, se for necessário. Se ele conseguir, vai fazer antes. E eu vou explicar para você por que as dúvidas sobre o que deve decidir o Paulo Gonê são uma bobagem. É uma tremenda bobagem. Muita gente está dizendo aí que o Gonê está demorando. Não está demorando coisa alguma. Ele não recebeu nada, ele não tinha recebido nada. Ele recebeu o inquérito das vacinas, terminado pela Polícia Federal, pediu mais investigações. A Polícia Federal ficou quase 30 dias nos Estados Unidos, devolveu, ele já está com o caso pronto, mas já anunciou que vai tomar uma decisão única contra todos esses inquéritos, de uma vez só. Na verdade, o que acontece? É uma bobagem falar o que estão falando do Gonê, pelo seguinte: o Lula ignorou a lista tríplice do Ministério Público e indicou o Gonê para o STF, ele que é aliado de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, muito mais Alexandre de Moraes. E o Lula indicou justamente o Paulo Gonê. Você veja que naquele ato pela democracia em 8 de janeiro deste ano, ele prometeu que vai levar às barras da lei os mandantes do 8 de janeiro, os executores e os financiadores. Ele falou isso com todas as letras. Ele age
sintonizado com o Supremo Tribunal Federal, porque é preciso um tratamento muito duro, e já em várias entrevistas ele descartou que só bagrinhos sejam penalizados. O mais alto de todos, nas palavras dele, vai responder pelos seus crimes. O Carlos Bolsonaro tem ações da Netflix, que já zombou de Flávio e Jair Bolsonaro. Dinheiro não se faz desaforo para dinheiro. Carlos Bolsonaro não quer saber o que é que fez a Netflix, quer saber se a Netflix pode dar dinheiro para ele. O Biden se irrita com o Netanyahu. Pare de me enrolar. O Biden vai concluindo o seu mandato, que na verdade começou turbulento com o 6 de janeiro e depois, durante a eleição de 2022, o ano seguinte, ele foi para cima do Bolsonaro e dos militares, dizendo que não aceitaria um golpe no Brasil, e agora ele, pelo visto, quer terminar o seu mandato acabando com o horror promovido lá em Gaza, contra os palestinos, que é algo que choca até o senso de humanidade do mais frio e calculista. O STF vai triturar o marco temporal e está tentando acalmar os ânimos da bancada do boi, porque o marco temporal que eles aprovaram lá no Congresso vai virar pó. Segurança em risco. Há uma ameaça crescente de hackers a órgãos públicos. Eles estão cada vez mais ousados e cada vez cometendo crimes mais graves, e isso é uma ameaça a todos nós. A PGR, o Lula ignorou a lista tríplice, essa notícia eu já dei, e avanços e riscos do governo Lula. O governo Lula tem vitórias a comemorar na economia e política ambiental, e, na verdade, o Lula começa aí uma caminhada para a presidência com a economia começando a se erguer, a inflação caindo e o emprego bombando. A família Covas se divide na eleição de São Paulo. O filho do Bruno Covas está ao lado desse prefeito, mas os herdeiros de Mário Covas, do avô do Bruno Covas, o pai desse menino, bisavô desse menino, está se retorcendo na tumba ao ver o bisneto e o espólio do neto ao lado desse Ricardo Nunes. Fora da chefia de militares, a BIM muda, mas ainda vive sob influência da PF. O que é preciso fazer, segundo todos os especialistas, é fazer com que a agência de inteligência esteja afastada de militares, de polícia, de todo mundo. Tem que ser um órgão de inteligência do governo. E o Centrão, enquanto o PT e o PL brigam, o Centrão vai fazendo a festa, minha amiga, meu amigo. E o Centrão vai pairando sobre a sociedade brasileira mais uma vez. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.